Estou aqui com o Kriegner. Fala aí, pessoal. Que tá com a gente nessa nova temporada. Nova temporada, tamo junto. Planos Hangout. Vocês estão vendo que o nosso cenário tá diferente, mas vocês já estão acostumados, tá né? bonito. Porque esse já é o terceiro episódio dessa nova temporada. E você tava no outro episódio. Tava no outro episódio que a gente gravou com o Deltan Delagnol, procurador da República, e... Foi muito especial. Muito especial, muito especial. A gente aprendeu muita coisa, tenho certeza, o pessoal que acompanhou aí pôde ver na prática, né? Alguém que tá fazendo a diferença, lutando pela verdade e justiça no nosso país. Ele falou muito sobre também o relacionamento dele com Deus, como que ele toma decisão. Foi muito legal, muito prático mesmo. Então, se você não assistiu ainda, volta lá, assiste, acompanha a gente. Se você ainda não segue aí no canal, gente, o que você está esperando? Porque tem muito conteúdo bom aí, principalmente dessa nova temporada que a gente começou. E hoje não vai ser diferente, né, Não, vai ser melhor ainda. Eu tenho certeza que essa conversa também vai ser muito impactante pra tua vida, pra tua jornada com Deus aí, pros lugares que Deus tá te chamando. Então já se prepara, já abre seu coração. A gente tá com uma convidada muito especial aqui. A gente tava falando aqui que eu tenho algumas coisas parecidas com ela. Tirando a parte da política, entendeu? Mas eu fiz comunicação social, então eu trabalhei como jornalista um tempinho, né? Sou líder de oração, ela também é líder de oração, jornalista. Olha aí. Ela que foi a primeira mulher a ser eleita prefeita de Bauru. Então com vocês, Suelen Rossi. Aê! Bacana. Prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso. Muito honrada, porque eu sou uma grande admiradora de vocês, né? Então acho que estar aqui para falar nesse assunto tão relevante está sendo muito especial, muito mesmo. Obrigada pelo convite, espero que a gente tenha um bate-papo muito produtivo. Porque a gente é a voz para essa geração, né? Então é muito importante que a gente se una para falar de coisas boas, para inspirar outras pessoas. Exato. E o que a gente puder somar, né? Então, obrigada pelo convite. É isso, seja obrigado muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui com a gente. Uma honra. Eu já sinto em casa, então, que você já tá aqui, já tá Pronto, à vontade. ótimo. Fala para me sentir em casa, porque eu fico mesmo. A gente tem tanto assunto para falar com você. Eu tava pensando aqui, por onde a gente pode começar? Talvez a minha primeira pergunta seria pra gente já ir encaixando assim, seria como você chegou onde você está hoje? Porque você era envolvida, então, com adoração, jornalismo, hoje você é prefeita, então tem muita coisa, muita história que aconteceu aí, mas se você pudesse dar pelo menos um panorama, um resuminho aí da sua história para você chegar até aqui hoje. Eu acho que o principal motivo era ter o objetivo de realmente ser relevante. É uma coisa que eu sempre tive desde da minha adolescência, assim, aquela vontade de não ser muito... se sentir muito confortável naquela rotina, mas de sempre procurar um desafio. Então, eu sou cristã, né, desde berço, pais pastores. Meu sonho era trabalhar em televisão, em se comunicar. Eu achava sensacional ver alguém na TV e falar assim, olha, que legal, trazendo a notícia. E ministerialmente também, né? Filho de pastor, a gente nasce nesse ambiente, né? A gente já nasce querendo um microfone, né? Querendo estar ali na igreja E eu sempre desejei continuar me comunicando, né? Eu por 8 anos, trabalhei como repórter e apresentadora da Rede Globo. A TV tem uma afiliada da Rede Globo, fiquei 8 anos realizando um grande sonho meu de trabalhar em televisão, assim, uma das minhas paixões, uma escolha de vida mesmo. Mas eu costumo sempre dizer que Deus tem, muitas vezes, um propósito além do que a gente imagina, né? Então, em 2018, eu recebi um convite para sair candidata a deputada na época. Foi, de fato, um choque. Porque uma coisa é quando você vai planejar muito, né? Quando você fala assim, olha, eu sonho com isso, eu quero ser candidata, eu sonho com essa coisa de estar nunca foi um sonho meu, né? Mas eu falo que estava nos planos de Deus, de certa forma. Em 2018, eu recebi o convite e falei, por que não? Né? Eu acho que o convite Espírito veio do nada, assim. veio do nada, assim. Veio de pessoas que conheciam meus pais próximos, falaram, jornalista. E aquela história de procurar uma mulher na política. E aí veio um convite. Aí, na hora, eu falei, não, de jeito nenhum. Não é meu lugar. Né? Tá amarrado. Já jogou? Tá amarrado. De jeito nenhum. Até porque eu tava na posição de cobrar. E não de ser cobrada. Porque o jornalista vai lá e cobra, né? Mostra a notícia, mostra os problemas. E aí, eu recebi aquele convite imediatamente, eu falei, de jeito nenhum. Mas depois, dentro da minha intimidade, acho que muito nessa relação com Deus, eu falei, algo me disse assim, por que não? A cadeira nunca fica vazia, né? E pra mim, vai ocupar. Alguém vai ocupar, Nossa, isso é muito fato, bom. Não tem como. A eleição não vai deixar de acontecer porque você não está disponível. Exato. Ela vai acontecer. O que a gente precisa entender é se a gente quer, de fato, ocupar esse espaço, ou ser uma opção. Até porque a gente vive um universo hoje que a gente precisa de pessoas disponíveis, né? Que tenham esse interesse. Aí eu analisei com muito carinho, pensei
E foi muito assim, foi o momento virada da carreira de fato. Aí eu falei, não, eu vou tentar, vou para esse desafio. Saí da empresa, recebi proposta para continuar, né? Ninguém entendeu, acho que nem minha família entendeu, assim, porque ela vai deixar um melhor momento, e de fato eu estava no melhor momento da minha carreira. A minha questão não era insatisfação com a carreira em si, mas eu acho que, de certa forma, aquela coisinha de você querer buscar um salto a mais, de você buscar uma direção. E foi assim, aí eu topei o desafio, saí candidata a deputada estadual em 2018, e ali começou a minha trajetória, muito diferente. Pra vocês terem uma ideia, eu saí, iniciamos a campanha em agosto, eu saí mais ou menos nessa data, e 30 dias que eu saí, eu já fui pra rua para pedir voto. Então, era uma experiência muito diferente para mim. Mas hoje eu digo para você que tinha um propósito de Deus ali, né? Ou, pelo contrário, não me arrependo, eu acho que mais do que isso, eu me sinto no lugar que eu deveria estar mesmo, de fato. Mas foi uma grande virada, assim. Então, hoje eu digo, estou prefeita em Bauru, trabalho, né, na política, é meu trabalho, é minha dedicação 100%. Mas continuo cultuando, continuo sendo uma líder de louvor, então eu vou aos cultos, eu ministro, é uma coisa que eu não abro mão de estar ali. Eu e minha irmã, a gente continua cantando juntas. Também dou minhas palestras, escrevi um livro. Então, assim, eu gosto de estar bastante ocupada em projetos que, de fato, são relevantes. Então, resumo da minha vida, as pessoas falam assim, nossa, você faz tanta coisa, né? Eu falo, eu gosto. Eu acho que essa coisa de você se sentir útil, de você deixar um legado, de você realmente impactar uma geração, valeu a pena. Mas foram 8 anos de dedicação 100% à TV, uma mudança aí aos 30 anos de idade na época. E hoje eu estou bem feliz com aquilo que eu estou construindo, porque a gente nunca deixa de construir. Exato. É sempre um grande aprendizado, né? Está apenas começando, né? E eu estou no 4º ano de mandato. Como é que foi, Suelen? Assim, desculpa te acho cortar aí, mas eu fiquei muito curioso, assim. Como é que foi abrir mão de 8 anos de teu sonho de infância, né? Mas você sabe que o dia que eu fui falar com o meu chefe para falar assim, olha, eu tô saindo e eu me recordo como se fosse hoje, assim. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou sair da TV. Ele falou, como assim? Né? Jamais esperava o pedido de demissão dela na nossa mesa. E eu lembro quando eu tomei essa decisão, eu entrei no camarim e chorei horrores, assim. Mas era um choro de alívio. Eu acho que quando a gente tem paz, acho que é o primeiro sinal de que a gente tá indo para uma direção certa, não é? Então, dentro de mim, estava tudo muito definido, de que eu precisava dar um passo a mais. Lógico que tem gente que dá passo para outras coisas, não para a política, que é um ambiente que ao longo dos anos foi muito descredibilizado. Mas eu me lembro que eu chorei muito e falei, Deus, eu tô indo para um universo que eu não sei para onde eu tô indo, mas se o Senhor estiver comigo, a gente vai. Então, foi uma decisão ao mesmo tempo que difícil. Ela me trouxe alívio, que me deu um sinal de que eu estava no lugar certo. Falou, acho que eu tô no lugar certo, porque eu tô, apesar de tudo, eu sinto que este é o momento. Lógico, você coloca em xeque muito a sua credibilidade, né? A política é um ambiente que, ao longo dos anos, passou por muito descrédito. Então, eu penso assim, muita gente me encontrava na rua e falava assim, olha, eu gosto de você apresentadora, gosto de você jornalista, não vou votar em você porque eu não quero você na política. Olha aí, que vai se sujar ou vai se... Exato. Mas eu acho que, ao longo do tempo, para quem interessa, eu acho que vender essa imagem ruim, vender essa imagem de descrédito é bom para alguns que não querem que as pessoas de bem ocupem esses lugares de decisão. Exato. Então, até você desbravar isso e você falar, não, eu vou. Então, você abre mão um pouco dessa questão da preocupação com a reputação, porque as pessoas no ambiente político, elas têm um desafio de mostrar quem é melhor que o outro, né? Então, assim, quem tá fazendo mais, quem tá fazendo menos, que você entrou na política, você já deixou de ser um cristão como deveria. Então, a gente tem muito esse jogo ainda, e eu acho que talvez a falta de conhecimento de uma parte da população e muitas vezes da parte de cristãos que não compreende que a gente precisa estar em todos os lugares, e isso inclui os ambientes políticos. Mas foi uma mudança drástica, difícil, porque tem horas que você fala, poxa, estão falando uma coisa de mim que eu não sou. Né? E você tem que engolir aquilo e falar, eu preciso entender que as pessoas me imaginam, Deus me conhece, Ele sabe meu objetivo, por que eu tô aqui. Financeiramente, você fazer outras coisas da vida é muito melhor. Você ter a privacidade, né? Porque como prefeito, você tá no mercado, na padaria, você vai na farmácia, você não deixa de ser prefeito, né? Você tá com um trabalho comum no dia a dia, você bateu o seu ponto, você vai pra tua casa, faz seu trabalho, ok.
Prefeito não, ele é prefeito em todos os lugares da cidade. E todo mundo tem urgência, né? Todo mundo precisa falar com o prefeito. E também não pode se preocupar muito em agradar todo mundo, porque você vai encontrar com o que deu certo. Prefeita, parabéns. Nossa. Mas não atendeu meu bairro ainda. Aí eu falo, calma, vou chegar lá. Então eu acho que essa questão da credibilidade que se choca muito, porque na TV você tá ali para cobrar. Ali eu tô para falar, eu brinco assim, tá lá para falar dos políticos, né? Para apontar o dedo para eles. E na posição que eu ocupo hoje é a posição de ser cobrada. Então eu tenho muitos amigos da TV que eu encontro, que eu passei a vida inteira junto com eles, e aí eles vão me entrevistar. Né? E aí, você falava, sei lá, da falta d'água, por exemplo, né? Cobrava ali. Agora você tem que dizer como que você vai resolver. Então, são posições... O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, prefeito, é bem isso. Mas vale a pena. Porque tudo na vida tem um sacrifício. Eu falo para as pessoas assim, independentemente do caminho que você escolher, da profissão que você escolher, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Né? Tudo vai ter um preço a pagar. Então, se você decidir, eu quero ser o melhor cantor, vai exigir de você sacrifício e renúncias. Nem todo mundo vai dizer que você é bom cantor. Ah, com certeza. Que a sua voz é bonita, vai dizer, a sua voz não é legal, né? É o que eu escuto sempre. É frustrante aí, mas então, tô tem firme, eu tô né? perseverando, Então tem desafio em qualquer caminho que você escolher. Então eu falo, lógico, a política é um pouquinho mais difícil. Porque ela exige um envolvimento que você não cuida dos seus recursos, você cuida dos recursos de uma população, você cuida de uma cidade. Você tem as suas responsabilidades e nem todo mundo vai gostar de você ou ter as mesmas ideologias que você. Mas desafio você vai ter em qualquer lugar que você escolher, não tem como fugir disso. Eu tava pensando quando você falava que a gente tá aqui no meio da Connections Conference, se você não sabe. Isso aí. Tá rolando aqui. E o Krieger, ele deu a primeira sessão, né? E ele falou sobre a gente ser materialista. E quando a gente é materialista, a gente não conseguir largar esse lugar de eu tô confortável aqui nas coisas e seguir a voz de Deus. E eu vi muito você fazendo isso, né? Você, tá bom, eu não sei como vai ser financeiramente, eu não sei nem se eu vou receber os votos, eu não sei como vai ser. Mas foi rápido, né, o processo. Porque aí você recebeu muito voto, aí já foi eleita e foi, assim, quanto tempo demorou? Na verdade, em 2018 eu saí candidata a deputada estadual, fiz 36 mil votos na época, fiquei suplente, né? Muito voto. Né? E lógico que quando foram contabilizar os votos e aí falaram, olha, até agora deu 12 mil. Eu falei, gente, onde tá esse povo, né? Quem são Quem são essas pessoas? Porque às vezes, até mesmo quando você sai da sua zona de conforto, você às vezes não acredita tanto no seu próprio potencial. Então, quando eu tive aqueles 12 mil votos, depois falou, quando fechou foram 36 mil, eu falei, gente, eu não vou conseguir um lugar aqui para reunir essas 36 mil pessoas que, querendo ou não, saíram de casa num domingo de eleição e falaram, eu quero ela como minha deputada estadual. Então, isso me motivou a dar continuidade, me impressionou muito, mas ainda assim eu falava, poxa, mas não foi dessa vez, como vai ser adiante? E aí, em 2020... eu saí candidata a prefeita, né? Também saio de um ambiente de muito descrédito, porque a primeira pesquisa feita pelo meu partido naquele momento tinha 1% de intenção de votos. Então, para disputar uma eleição, para ser de fato atrativa para o partido, não fazia muito sentido, porque os números mostravam que, poxa, num leque de tantos candidatos, você tem 1% de intenção de votos. E por que você quer ser prefeita? Você quer ser prefeita? E não era uma questão de querer, mas era uma questão de ser impulsionada a dar continuidade àquele projeto. E o executivo sempre me estimulou mais, né? Que é o fato de você executar mais, de você autonomia, mão na massa. Eu sempre fui mais da prática, assim. E aí decidi, convenci o partido, eu falei, olha, se vocês não me apoiarem com o meu 1%, eu vou igual, né? Eu vou igual. E aí saí candidata a prefeita, tinha na época, acho que se eu não me engano, 13 candidatos, e peguei aquele 1%, eu falei, vambora, vamos ver como que vai ser. E aí eu falo surpresa, porque, querendo ou não, quando você se dispõe, ainda era uma expectativa, né? Era uma jornalista, jovem, para as pessoas, será que não é uma aventureira? Ela não está querendo aparecer, né? Falar, ela quer aparecer para ser prefeita, né? Que parece até uma sensação de, ela quer ser prefeita. Na verdade, isso vaidade, coloquei né? Uma questão de vaidade. E aí eu saí com os outros candidatos, eu tinha 14 segundos de televisão, mais a vinheta, 16 segundos de televisão. Uau. Né, num partido que eu não fiz coligação com nenhum partido. Eu saí, éramos 3 na rua, mais minha família, né, nos bastidores. E para pedir voto no semáforo, mostrando. E então a Suelen era uma expectativa. Será que fazia sentido votar nessa moça, né? Ouvia muito assim, essa menina, essa moça. E por aí vai. E Deus me surpreendeu, porque nós passamos do primeiro para o segundo turno. Eu tive, em primeiro lugar para o segundo turno, tinha o prefeito atual, então ele estava indo para a reeleição.
Então, fiquei em primeiro, veio outro candidato em segundo, fomos para o segundo turno. E ainda assim era um ambiente que eu falei, mas será? Né? Será que realmente faz sentido? Né? E eu acho que essa conexão com as pessoas foi que realmente nos conduziu a esse segundo turno. E aí vencemos a eleição e em 21 comecei minha jornada. Nossa. 1º de janeiro, acho que eu cheguei quando me entregaram a chave do gabinete, né, da sala. Eu me lembro que eu entrei, eu olhei assim e pensei, meu Deus, né, por onde eu começo? Né? Pós-pandemia. Ainda na pandemia, na verdade. Pandemia. Meio pós, daí depois voltou. Aí que entrou muito mais o espiritual do que o preparo em si. Porque eu não tinha vivido uma experiência enquanto prefeita, né? Eu não tinha treinado para aquilo. Eu não tinha ainda acesso à máquina pública em si. Eu trabalhei na iniciativa privada. E, de certa forma, enxergando que aquela estrutura de quase 7 mil servidores, uma cidade de quase 400 mil habitantes. E aí uma pessoa eleita pergunta por onde começa, né? Exato. E aí eu acho que aí entra, de fato, o espiritual mesmo, que fala mais alto. E eu falo, se eu estou onde Deus quer que eu esteja, né? Então, ele vai estar comigo nessa jornada. E foi essa a minha primeira oração. Eu falei, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Agora segura a bronca comigo, né? Isso é muito doido, Suelen. Eu queria que assim, as pessoas de casa tivessem a dimensão disso. A gente tá falando de alguém. Porque assim, o fato de você abrir mão de uma carreira de jornalista, né? E você dar o passo para a eleição, muita gente não sabe, mas assim, não é só uma questão para a eleição. A sua chance de conseguir uma posição na TV depois de estar exposta politicamente... É zero. É zero. Eu ia falar quase zero, mas você pode falar, é zero, né? Eu acho que, principalmente na formatação que eu tava, né? Na empresa que eu tava, TV Globo, não, essa questão na época não era porque uma agora você tem opção, um posicionamento político, Uhum. né? Não é mais uma figura neutra jornalisticamente falando. Então, exatamente. É abrir mão de uma carreira para sempre, independente do resultado da eleição. E aí entra com 1% de intenção de votos, e vai pro segundo turno e é eleita. Pra quem não é do estado de São Paulo, gente, a cidade de Bauru é uma das mais importantes e prósperas do estado de São Paulo. É gigante. Você tá aí ouvindo a gente do Nordeste, talvez você não ouviu falar sobre Bauru, você só comeu um Bauru, e você tá achando que essa é a referência que tá te dando fome, a gente ficar falando de Bauru aqui. Mas é isso, a cidade de Bauru, ela é super importante pro estado de São Paulo. São quase 400 mil habitantes. Exato. E a gente tá falando aqui de um desafio gigantesco. Sem não dúvida. Com todo respeito às cidades pequenas, que o Brasil é feito de cidades pequenas, né? 90% dos municípios no Brasil tem menos de 50 mil habitantes. Mas todo respeito à cidadezinha pequena, não é uma cidadezinha pequena. Nós estamos falando de uma mega cidade. São 400 mil habitantes, quase meio milhão. Exato. E uma grande responsabilidade. É gigante. Então, quando eu começo ali, eu realmente penso, Deus, agora o negócio vai ter que ser um pouco espiritual. Até eu conseguir... enxergar e me adaptar a tudo aquilo e aprender, pegar o ritmo da máquina pública, entender onde eu podia ir, onde não podia. Aí você vem do ambiente que as pessoas estão falando o tempo inteiro, ó, cuidado. E realmente você tem que ter um cuidado, porque você está lidando com aquilo que não é seu. Né? Nada daquilo é meu, né? Não, o orçamento da cidade não é meu, é do povo. Então, assim, as pessoas precisam que eu distribua, de certa forma, esse orçamento, não demais a cidade está precisando. Então, aí você tem que olhar, enxergar e montar uma equipe de trabalho. Esse é um ponto-chave. É um ponto-chave. E no meu caso, especificamente, a gente não fez coligação com nenhum partido. Nem no primeiro e nem no segundo turno. Então, muita gente eu escolhi pelo currículo mesmo. Eu tive que estruturar, porque o meu núcleo de amigos era da comunicação, eram colegas jornalistas. Esse era o universo da igreja, né, da música. E aí, quando você vai para a máquina pública, você tem que encontrar pessoas que têm esse perfil. Então, eu tive que tentar enquadrar pessoas técnicas que tivessem acho que três bases, né? Que era você ter uma questão técnica, poder responder de forma, em termos de currículo, assim, falar, eu entendo do assunto. Num segundo momento, alguém que também quisesse encarar esse desafio do mesmo nível que eu estava no gás para iniciar um mandato. E também entendesse um pouco de política, porque a gente vai ter que ter diálogo, você vai ter que conversar, você vai... Então, encontrar esses três ingredientes numa única pessoa foi um desafio. Então, muita gente continuou com a gente até hoje, outras mudaram no meio do caminho. Lógico que nós estamos no 4º ano de mandato, e eu olho para trás e eu penso, nossa, eu realmente aprendi muito, mas ainda estou muito longe do que é ideal, né? Mas hoje eu digo para você, hoje eu consigo conhecer a prefeitura, né? Saber quem são as pessoas, entender um pouco mais dos processos.
Mas aquele mês, eu me lembro que no primeiro mês eu nem despachei. Eu parei os documentos da prefeitura todos para poder entender o que estava acontecendo. Entender o que estava ali, né? acontecendo. E aí que eu falo, a gente quando se dispõe a aprender, quando você fala, não, eu vou entender isso daqui. Porque eu entendia de gente, digamos assim. Porque a comunicação me levava para os lugares. Exato. Eu conversava com as pessoas, eu sabia me comunicar. A minha eleição foi pautada nisso. Uma eleição com 0 promessas, né? Uma das coisas que a oposição mais me criticava é assim, ela não tem projeto. O que ela vai fazer com a prefeitura? Ela não sabe o que ela vai fazer, ela não tem projeto. E eu sempre dizia, a gente vai fazer o que a gente tem funcionar direito. Era a minha resposta. A gente vai pegar o que a gente tem, fazer o negócio acontecer e sem prometer aquilo que eu não posso prometer pra você se eu não tiver oportunidade. Quando eu chegar lá, se puder fazer, você conta comigo que eu vou fazer. Então, acho que essa linguagem de comunicação contribuiu muito comigo e eu mantenho isso até mesmo hoje no governo. De me comunicar muito com as pessoas, com essa proximidade, distanciar um pouco dessa figura política que às vezes distanciou muito. Acho que as redes sociais elas trouxeram pra gente também essa coisa de você enxergar o político, dele conversar diretamente com você, entender que é a gente. Então, conversar com as pessoas, administrar a gente, era uma coisa que eu já sabia por conta da comunicação, do próprio jornalismo, de estar nas ruas. Eu era uma apresentadora e também repórter que ia muito pros bairros, então eu já tinha mais ou menos uma noção dos problemas que a gente tinha enquanto cidade. Então, tudo isso, logicamente, me deu a oportunidade de estar ali. Mas em termos da funcionalidade da máquina, era um desafio. Nossa, isso aí. E são 7.000 pessoas, né? São 7.000 servidores, aproximadamente. Então, do dia pra noite, você vira CEO de uma empresa de 7.000 funcionários. Exato. Aí você tem que entender, e mais do que isso, respeitar muito o que cada um faz, entender cada processo, que um documento que eu assino enquanto prefeita, ele passa por diversas mãos. Exato. Né? A gente inaugurou um restaurante, por exemplo, no nosso zoológico lá, que, modéstia à parte, um dos melhores do Brasil. Conheça um zoológico. Leva as crianças lá já. E aí você está entregando uma obra, mas esse processo em si, né, para ele realmente ser entregue, tá pronto, ele passa ali primeiro pelo desejo político de executar, depois você passa aí pelas finanças para fazer o orçamento, depois a Secretaria do Meio Ambiente, que cuida especificamente, vai preparar, né, como que vai ser esse projeto, passa pela Secretaria de Obras, passa pelo jurídico, passa pela administração que vai licitar, porque é uma obra pública, né, fazer uma concorrência para qual a empresa vai construir. Então, passa por tantas mãos até chegar às minhas, né? Então, você precisa sincronizar todas essas pessoas para fazer o negócio acontecer. Né? Entender e contar com os melhores, contar com os mais honestos possíveis, contar com respeito que você tem que ter com a equipe em si. Então, até você conhecer tudo isso, leva um tempinho. E falando de equipe, assim, você citou 3 elementos que aí você que está ouvindo a gente tem interesse nessa área pública, você precisa anotar já como foco seus. Currículo. Então, competência. Se preparar, né? A competência. Exato. A visão. Você tá na mesma visão, essa mesma garra de querer fazer acontecer. E, em terceiro lugar, também, a política em si, né? Você entender que você vai ter que conciliar o que você precisa entregar, o que você tem que executar, com a sua boa capacidade técnica para fazer, mas você também vai ter que fazer a boa política, que vai o diálogo sempre, na sua experiência, você deve ter recebido aí inúmeros currículos, pessoas batendo na porta. Ô, irmã, eu sou lá da igreja tal, não sei o quê, tem empreguinho aí para nós. Sempre tem esses. No meio cristão, que nós estamos aqui, muita gente, a maior parte do nosso público ouvindo a gente é cristão. E está se preparando, são jovens, estão se preparando para entrar, se Deus quiser, nessa área pública. Qual dos 3 pontos é o mais deficiente no povo de Deus hoje no Brasil? Olha, eu acho que as pessoas vão entender, né? Com todo acho que respeito e acho que é importante entender esse passo. Papo de irmão. Exatamente. É você estar preparado, você falar, olha, eu quero, então se prepare para aquilo. Você quer ser um bom médico, você quer um bom professor, você quer buscar os melhores salários, você quer realmente ser relevante na sua área, se prepare para isso. Estudo. Tem que estudar, tem que se preparar. Né? Eu falo hoje para mim, apesar da minha correria, se perguntavam, você quer fazer uma outra faculdade? Quero, porque é melhor para mim, né? Você se preparar para aquilo. Porque às vezes você quer, eu quero muito trabalhar na prefeitura. Além, lógico, dos concursos que acontecem, mas eu quero uma oportunidade. Então, se prepare para aquilo. E quando a gente fala do ambiente cristão, e eu falo que nasci num lar cristão, antigamente era assim, eu quero ser um pastor, eu quero ser um missionário, eu vou terminar o meu 3º colegial, não vou fazer uma faculdade não, porque eu ouvi da obra do Senhor, né? Antigamente era muito assim. Esse era o paradigma, Era o paradigma, e da gente também não se misturar muito. Política e religião, não se discute, né? Aquela história
muito bem vendida anos atrás, que emplacou muito. Então, eu acho que a gente avançou muito nesse sentido. A gente já tem, hoje, as igrejas envolvidas nisso. A gente já tem muitos cristãos na universidade, muitos cristãos no judiciário, muitos cristãos na política. Então, a gente está buscando, mas nós estamos atrasados. Sim, Fato, né? Então, acho que se preparar é pensar, eu vou estudar, vou fazer uma faculdade, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado, eu vou entender de políticas públicas, eu vou fazer o meu melhor. Principalmente porque quando a gente fala de política, eu penso assim, político, né? Eu falo, gente, mas a gente tem pessoas de bem, pessoas que não são de bem em todos os lugares possíveis. Exato, né? Você não precisa só estar na política para ser desonesto. Você pode ser um médico desonesto. Exato. Você pode ser um advogado desonesto. Você pode ser um professor desonesto e por aí vai. Existe gente que não tem caráter em todos os lugares. Então, se você tem caráter, se você se preocupa, se você se prepara. Então, acho que nesses 3 pilares, o principal ponto é a gente encontrar no universo que estão. E a gente tem muita gente com uma inteligência absurda, já trabalhando em muitos desses lugares. Mas a gente está ainda muito longe do que eu acho que a gente poderia estar. Que é você encontrar, por exemplo, nos 3 eixos de maior dificuldade, educação, né? Você encontrar... não bons profissionais, não encontrar, por exemplo, dentro do ambiente político, alguém que assuma uma secretaria, que tenha os posicionamentos cristãos, pra gestão, que entenda para fazer a gestão dela. Legal. Cultura, Sim. uma área muito difícil de a gente encontrar, né? Que entenda de artes, que goste, que fale, olha, e aqui eu vou levar um pouco de Deus nesse meu ambiente aqui também. É mais difícil. A própria assistência social, que deveria ser o contrário, né? Porque acho que a igreja é ação, é fé. Mas ainda é difícil você encontrar. Então, se preparar, eu acho que é o melhor caminho. Tá aí o recado dado. Uma coisa que eu tava pensando é que eu acho que muita gente, eu por exemplo, eu não sou envolvida com a política, mas eu penso, deve ser difícil, principalmente a gente abrir mão dos nossos valores, dos nossos princípios, né? Eu acho que talvez muita gente também lida com medo. Será que eu vou conseguir? Será que eu tô pronto o suficiente? Sempre aquele medo disso. Mas pra você, se isso foi um desafio, se tem, às vezes, esse lugar de, eu preciso estar sempre focada no que a palavra fala, no que Deus está me falando, porque se existe mesmo... Porque as pessoas não sabem a realidade da política. Eu não sei como estar lá dentro, sabe? Exato, Qual que é a real só na prática, né? Eu falo sempre o seguinte, né? Eu vejo por mim. É uma escolha diária. A gente tem todos os dias uma oportunidade de acertar ou de errar. E eu falo desde o ambiente político como na vida. Você tem escolhas, né? Se você vai tratar a pessoa que está do teu lado bem ou não. Se você vai ser honesto na hora de dar o troco para alguém, se você trabalhar no supermercado. Né? Se você vai ser honesto no seu ambiente de trabalho de modo geral. Então, eu falo, não deveria ser entendido como difícil, porque, na verdade, eu estou neste momento, enquanto prefeita, ali é o meu trabalho deste momento, é um trabalho, logicamente, temporário, que são 4 anos, se encerra um ciclo, mas estou prefeita, então ali eu entendo como meu trabalho naquele momento. Então, ali eu também tenho escolhas todos os dias. Você escolhe se você vai fazer o que é bom ou não. Então, e você carrega os seus princípios, porque, de fato, não tem como separar a Suelen da prefeita cristã. Então, muitas das minhas decisões, elas vão de acordo com aquilo que eu aprendi em casa. Eu acho que isso é fundamental. Legal. Né? O que os meus pais me ensinaram em casa. Né? Eu vou exemplificar. Eu conto sempre essa história porque eu acho que exemplifica bem. Né? Um dia eu estava na casa de uma vizinha nossa e eu me lembro que ela me deu de presente uma caixa de bombom e, se eu não me engano, acho que R$5. E eu cheguei em casa... Né? Eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, o que é isso, Suelen? Peguei de presente. Ganhou de presente de quem? Né? Já pensando, pegou. Quem pegou. Não, ela fez eu voltar. Olha aí. Ir lá, pra ela conferir de verdade se aquilo de fato tinha dado pra mim, se eu tinha pedido, se era de fato meu, sabe? Então, essa coisa de você crescer numa base que já te ensina o que é seu, o que é do outro, que o que é legal. do outro, acho que isso já te... de antemão, ela já te torna um ser humano preparado para tudo. Porque eu repito, eu tô na área política, mas eu poderia ser uma jornalista que jogasse baixo para ocupar o espaço da minha colega, por exemplo. Você pode mentir, você pode enganar, você pode pegar aquilo que não é seu. Desde uma maquiagem que tá na bancada ali do camarim, não é meu, mas eu vou pegar. Né? Então, desde todos os cenários. Então, eu falo que a vida ela é feita de escolhas. Então, a gente não pode ter medo de escolher. Então, todos os dias você escolhe. Jesus faria o que eu estou fazendo? Eu vou ser um bom exemplo se eu tomar essa atitude? E digo, a gente pode errar.
Nós estamos, né, fadados a muitas vezes errar, mas quando você tem aquela escolha, eu escolho e seguir por este caminho e não por outro, eu acho que independentemente de estar na política ou não, é do ser humano isso. Então, para você manter os seus princípios, mas o que eu faço lá? Todo dia eu tô escolhendo alguma coisa. Eu falo, isso não vai ser bom. Isso não vai ser legal. Acho que Jesus não faria o mesmo que eu, né? Isso não vai, isso vai me envergonhar. Então, tudo isso te ajuda a pensar. Princípios, de fato, são inegociáveis. E a gente escolhe se a gente vai negociar ele não todos os dias. Não tem jeito. Então, na política não poderia ser diferente. Nossa. E como que você se blinda disso, assim, Suelen? Porque uma coisa que me chama muita atenção, todas as vezes que a gente se encontrou, seja na rua, seja em evento, alguma coisa do tipo, você tá sempre com alguém da sua família. Ou é sua mãe, ou é sua irmã, estão sempre juntas. Que inclusive estão aqui junto com a gente hoje, acompanhando. Você mencionou a sua família na base, né? Sim. Mas ela tá muito presente hoje também, assim. É uma forma de você também se blindar? Isso é uma maneira, é uma direção? Qual que é a importância, acho que são duas perguntas, na verdade, assim, da família para você hoje, nesse desafio gigante que você tem nas mãos, sendo uma referência nacional, porque essa é a figura que você tem ocupado, assim, para mulheres cristãs que estão entrando na política, e não só mulheres, acho que para homens cristãos também que estão olhando. E se você não acompanha a Suelen no Instagram, gente, já pega aí o teu celular, já segue agora, porque é inspirador demais. Você vê alguém que é nosso, é corpo de Cristo aqui fazendo a diferença, assim, sabe? Mas também você criando sistemas ao seu redor que te blindam de talvez tomar uma decisão equivocada, ou mesmo até ceder à pressão, que não é pouca, né? Eu acho que o bom de você se cercar das pessoas que te amam é que elas também, além de amar, elas vão te corrigir. E eu acho que Deus tem sido muito bom comigo nesse sentido, porque acho que as pessoas que te cercam, que amam você, elas vão sempre te trazer pro seu princípio e pra sua origem, né? Eu falo sempre te puxar ali pra falar, olha, esse não é o melhor caminho. Então você leva uns puxões assim de orelha, sua sempre. Mãe puxão de orelha sempre, não tem jeito. E eu acho que essa configuração, né? Como cristão, a gente sempre aprende a estar cercado da família. Então, pra mim, não é diferente. Eu não posso mudar quem eu sou, né? Porque eu tô ocupando uma função. Então, eu estar com a família, né? Estar cercado de pessoas que me amam, que vão me ajudar nos momentos mais difíceis. Porque eu falo sempre, eu passo a minha rotina na prefeitura, mas quando chego em casa, eu sou a Suelen. Exato. Né? Não tem jeito. Então, é a Suelen no seu dia a dia, na sua rotina, que tem uma vida, uma rotina em casa também. Apesar de bem menos de descanso, como eu gostaria. Mas isso faz parte. Eu acho que essa base é fundamental. E eu realmente não ando sozinha. Você vai me encontrar, assim, você anda sozinha? Não, se minha mãe não pode ir, eu tenho sempre alguém que trabalha comigo, né? Assim, uma rede de apoio mesmo, de estar sempre perto de alguém. Legal. Até porque eu acho que é bom, né? Acho que quando você ter a oportunidade de ter alguém, se alguém também quer estar com você. Né? Isso é bom. Então, acho que nesse ponto familiar, a família é a base, de fato. Né? Acho que ela te lembra das suas raízes, ela te traz para pontos que são importantes, te lembra de onde você saiu, para onde você está indo e para onde você quer chegar. E por um outro lado, você ter as boas companhias ali que vão te ajudar é fundamental, né? A palavra diz, né? Os bons conselhos. Exato. Né? Ter bons conselhos, amigos, pessoas próximas, acho que tudo isso faz uma grande diferença. Muito bom. Uma grande diferença. Que legal. Nossa, muita coisa que a gente tá aprendendo aqui. Horas aqui a gente também. A gente tem mais tempo? Como tá a produção? Tem mais, então, podemos ir, mais legal. A gente pode falar um pouquinho, então... Tem mais 2 minutos? Não, tem mais. Ah, tá. Ela fez 2, eu falei 2. Como a gente tá falando dessa parte da tentação, acho que agora você também falou muito do preparo. E eu acho que a gente tava falando um pouco até de como você debater, né, de frente, como você conversar, como você criar, de fato, um diálogo e não só brigar na política. Porque hoje em dia, o que eu vejo nas redes sociais, o que a gente presencia, é muita gente debatendo, brigando, falando, mas ninguém sabe muita coisa de um lado nem do outro. E acaba que não existe um diálogo, não existe uma conversa e não leva a lugar nenhum, né? Então, exato. Acho que essa questão do respeito, né, o respeito ao próximo, a você, tem um limite, né? Você me respeita, eu te respeito. Eu acho que o diálogo, ele cabe em qualquer lugar. A gente pode ter todas as nossas divergências, isso faz parte. Mas e eu posso te confrontar inúmeras vezes. Você pode ser confrontado. Mas nesse confronto, né, você tem que olhar também para a situação do outro. Se colocar um pouco mais no lugar do outro. E no ambiente político é natural. As pessoas têm ideologias diferentes, né? São contextos diferentes. E a gente tem o nosso posicionamento como cristão. Então, a Suelen tem um posicionamento com relação a ideologias. Tem coisas que eu não vou negociar.
Mas eu não vou te desrespeitar porque você não pensa como eu. Ao contrário, eu vou trabalhar para te convencer de que o nosso lado é o lado, é o lado de Cristo, né? É o lado do que Jesus faria, do que a Bíblia nos instrui sempre. Então, eu costumo falar, eu escolho muito as brigas que eu compro, eu brinco, né? Você tem que escolher exatamente o que vale a pena você falar, olha, isso aqui eu vou... A minha opinião vai mudar alguma coisa, então ela será dada. Né? Ou não vai refletir, vai só me colocar num bloco de discussão que ninguém vai para lugar nenhum. Então eu reflito. Falo, isso é muito bom. Eu acho que eu não vou contribuir. Acho que é essa forma de você filtrar mesmo. Pelo menos que eu faço. Pra eu filtrar, o meu posicionamento vai trazer algo naquele sentido? Então a gente vai falar. Se não vai trazer, vai criar apenas um ambiente para aparecer diante de uma situação, não. Então, a gente não tem o que dizer. A gente tem que pensar assim, precisa ser intencional. Qual a sua intenção com aquilo? E o respeito que ele precisa acontecer em qualquer lugar. Então, eu, por exemplo, eu tive muito problema no início. Eu costumo falar que nunca se preocuparam tanto com a religião de um prefeito como se preocupavam com a minha. Exato. Não, nunca foi um critério falar, ela é católica, ela é espírita, ela é budista, etc. Ninguém nem sabia, né? Ninguém nem sabia, nem tinha essa preocupação. No início do meu mandato, eu diria até hoje, porque ela é evangélica. Ela é evangélica, ela é evangélica. Então, mas qual que é a diferença? Né? O que muda pra vocês? Muda as minhas posições, logicamente, mas a gente vive uma democracia. O dia que isso for critério, vão estabelecer, nós vamos colocar candidatos católicos e ponto, né? Esse é o ano. Não é assim. Então, eu acho que... Graças a Deus. Graças a Deus, né? Não é assim. Eu acho que a gente tem que ter e ocupar esses lugares. Então, eu tento conciliar da melhor forma possível. Tento me posicionar sempre de acordo com aquilo que eu realmente acredito. E eu acho que ao longo do tempo as pessoas estão respeitando muito mais. Legal. Né? E, então, saíram inicialmente notícias, né? A prefeita abriu uma igreja. Não é nem meus pais, né? A prefeita que abriu, né? Então, era muito engraçado. Então, esse preconceito existiu e ainda passo algumas vezes por isso. Mas eu sempre falo, se eu te respeito e você também me respeita. Combinado assim? Né? Bom. Porque enquanto prefeita, e eu acho importante até dizer isso, a gente governa para todo mundo. Exato. Né? Então eu falo sempre, a unidade de saúde, quando está aberta, ela está aberta para você que precisa cuidar da sua saúde. Então você vai encontrar esse atendimento lá que você precisar. Você precisa ter uma escola aberta, então isso você vai encontrar. Você vai asfaltar uma avenida para todo mundo passar, independentemente da religião. Então você tem essa questão de governar para todo mundo. E dentro do meu papel, né, de governar, eu sempre falo, também tem a Suelen que tem as suas convicções. Então hoje está muito mais maduro do que estava antes. Mas antes, de fato, era uma grande questão, assim, né? A prefeita evangélica. Então, vai dar todos os adjetivos, um deles é prefeita evangélica. E chegava a subir o sangue, assim, Suelen? Você fala, nossa, tive que aprender. Como é que foi? Você sempre teve essa paz, assim, para lidar com esses conflitos? O pessoal fala que eu sou um pouco briguenta, às vezes, né? Mas eu não imagino, não ia imaginar, não. Assim. Na verdade, eu falo briguenta, modo de dizer assim, mas eu também sempre tive as minhas posições. Eu nunca me isentei de decisões que fossem importantes. Mas, realmente, eu escolho as brigas, digamos assim, que tem que comprar, né? Digamos assim, isso realmente faz sentido, isso não faz sentido. Isso é apenas uma especulação ou não. E eu acho que o Espírito Santo vai nos dando... É isso aí. Da paciência, da sabedoria. Então, tem dias que, às vezes, eu tô no gabinete despachando, aí as coisas estão mais tensas, e eu falo, eu vou pra rua, eu preciso sair, deixa tudo pra assinar aí, eu preciso ver gente, eu brinco, né? Eu falo, eu vou andar na cidade, vou dar uma esparecida, vou respirar, para depois tomar essa decisão. Senão, eu vou tomar a decisão de cabeça quente e não vai dar certo. Então, eu acho que é ter equilíbrio mesmo naquilo que eu preciso me propor a fazer, nessas decisões do dia a dia. Mas é equilíbrio, é o Espírito Santo mesmo, então tem dias que você fica um pouco mais estressada. Eu sou muito do trabalho, então de vez em quando eu tenho que cuidar um pouco, porque se deixar eu chego muito cedo, saio muito tarde, eu emendo o almoço, final de semana. E quem trabalha comigo sabe, eu cobro bastante, né? Eu sou aquela que todas as semanas a gente tem reunião de secretários e eu tô lá com a minha listinha. Fez isso, fez aquilo, como é que tá, como é que tá? Prefeita, ligado 220, e eu falo, gente, nós temos a oportunidade hoje, são 4 anos de trabalho, a gente tem que mostrar os avanços da cidade, vamos trabalhar. Então, eles já sabem que eu sou ligada no 220 e vou me pronunciar sempre que for necessário, mas eu procuro sempre tentar manter o equilíbrio. Não é fácil.
Tem horas que dá vontade de falar, Deus, põe a mão que se eu pôr a minha. Não, eu desse lado, eu fico assim, meu Deus, me segurando. Eu falo, eu não tenho nada a ver, mas a gente quer entrar, a gente quer defender. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu senti uma necessidade de saber mais nesses últimos tempos. Eu acho que sempre a gente vai precisar saber mais. Mesmo se a gente não tá tão envolvido diretamente, mas eu acho que, ainda mais conversando com vocês aqui, isso me dá ainda mais fome. Eu preciso conhecer mais, eu preciso saber mais. Pra eu ter voz, pra eu falar sobre o assunto, pra eu cobrar também, né? Porque a gente não sabe nem como cobrar uma pessoa que tá lá e a gente tá falando mal do presidente, ou do prefeito, tanto faz, mas a gente não sabe nem como cobrar aquela pessoa, né? Então, eu acho que existe uma necessidade da gente também se posicionar, aprender, entender, conhecer esse E ao longo mundo. do tempo a gente vai ganhando voz, de certa forma, né? Olhando o lado bom, por exemplo, das redes sociais, você enxerga ali muita gente propositiva, né? Que tem boas propostas, que tem soluções, que tem um diálogo, que conversa e que cobre. Eu sempre falo, né? quem tem cargo, tem carga. É absolutamente natural que você tenha cobranças e você deve ser. Porque eu falo, a gente tá ali, eu tô ali como empregado do povo. Então as pessoas vão me cobrar daquilo, não tem como, não posso ficar chateada, né? Esses dias eu encontrei uma pessoa no supermercado e ela falou assim, desculpa, a prefeita não é o lugar adequado. Eu falei, olha, só tem uma prefeita na cidade, você tá na frente dela, você não vai falar? Aqui é o melhor hora, né? Fala logo. Pode falar que eu te escuto, né? Vamos ver, era uma demanda do bairro, então é natural que você tenha Que demais isso. essas cobranças, não tem como, eu não tenho como, como eu falei, a minha roupa de prefeita infelizmente não sai quando eu Não saio da sai, prefeitura. exato, Né? Tem outras profissões ou outras funções que tem mesmo que temporárias que a gente exerce que realmente você faz, você tira a roupa do trabalho e ali Nossa, você cuida da sua vida privada. Então eu falo, você é privado, então vai ser tratado como privado. Quando você lida com o que é público, o difícil é que é público. Exato, então ela tá aberta a todas as pessoas. Então você não pode se opor a ser cobrado. Então nas redes sociais é comum. Então hoje as pessoas cobram bastante, marcam bastante. Eu acho que isso é bom. Tem um comentário ou outro, né? E eu acho que hoje a gente tem mecanismos na justiça para resolver essas questões. Exato. Eu mesma, quando vejo algum desrespeito, minha vontade é vou digitar, né? Vou responder. Aí eu até brinco, eu mando no grupo, às vezes eu respondo a pessoa no grupo, né? Alguém, os meninos que me trabalham comigo dão uma lida e falam, prefeita, você escreveu esse comentário aqui. Eu falei, não, eu queria comentar lá. Mas é pra desabafar, eu comentei aqui. Só pra tirar a pressão do... Mas não vou responder, né? Então, até porque acho que quem te acompanha de fato todos os dias sabe do seu trabalho. Exato. Mas cobrar, a gente vai ser cobrado e deve. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente tem que cobrar o presidente da República, cobrar os deputados, cobrar os prefeitos, os vereadores. Eu acho que faz parte e esse é o nosso papel. E vida pública é isso. Tem cargo, tem carga. Então não dá pra reclamar. Não dá pra fugir Eu brinco, disso, né? Meu vice-prefeito tem uma frase que ele usa muito. Fala assim, pediu a bicicleta, agora pedala, né? Ou seja, foi pra urna pra ser candidata a prefeita, que é trabalhoso. Então agora tem que trazer os resultados. Exato. Eu acho que tem que administrar. E tem muita gente que respeita, que sabe cobrar. E isso é bom. Porque a gente tem hoje nas redes sociais, como exemplo, um lugar pra você ter voz. Todo mundo é um pouco jornalista, todo mundo é um pouco opinativo ali. Tem, né, tem um lado ruim, né, para quem não sabe utilizar essa ferramenta para ofender o outro. Mas também tem muita gente hoje, páginas, blogs, sites, que você pode aprender, que você pode denunciar, que você pode falar sobre, Tem que você recurso, pode né? ler. E eu acho que a gente tem que aproveitar o lado bom disso. Que legal. Tem eu fico pensando assim, uma das coisas que me chamou muito a atenção quando a gente vê o tema cidades, é que, uma vez eu ouvi um cara falando isso, que as pessoas moram nas cidades, né? Ninguém mora na União, ninguém mora no estado, todo mundo mora na cidade. Então, a maior, não interferência, mas o impacto maior de uma gestão pública, ele é no âmbito municipal, é ali Sem onde dúvida. tem, porque você vai falar de água, você vai falar de esgoto, esgoto, mas você vai falar de uma série de outras coisas que estão ali no dia a dia da pessoa, né? A pavimentação da rua, enfim, é uma série de coisas. E eu fico pensando assim, como que a gente conseguiria transformar as cidades no Brasil, por exemplo? Porque o número de igrejas que nós temos nas cidades, né? Assim, a gente pensa nas grandes igrejas, mas quando a gente está olhando, são igrejas pequenas, que cuidam em cidades pequenas, em bairros pequenos, assim, a influência é muito grande, né? E você tá do lado de lá do balcão, agora tá vendo ali. Uma vez eu vi a ministra Damares comentar, ela falou assim, olha, nós precisamos de projeto, nós precisamos da igreja se levantando, nós precisamos fazer... O que você sente, assim, Suelen? Como que você falaria, talvez para quem está ouvindo a gente, que é pastor, ou talvez que é líder de jovens, etc., como que as igrejas podem contribuir com o poder público municipal, independente do partido XYZ, que é o que você está falando aqui,
em prol do cuidado, do pastoreio das cidades, assim, como é que a gente pode... O que você sente que a igreja tenha trabalhado nisso? Eu sei que você conhece diferentes realidades, não só de Bauru, mas como, assim, como é que o pessoal pode estar ali? Porque tem gente que é igual que a Rafa tá falando, olha, não é minha vocação. Apesar que eu acho que a gente podia começar a campanha Rafa Prefeita. Eu também acho, falei pra apoiá-la. Ó, já lança aí hashtag Rafa Prefeita, põe aí nos comentários. Quero ver se vocês vão votar em mim mesmo. Posta no Instagram dela, Rafa Prefeita ali, ó, pronto. E a gente já começa uma onda aí. Mas tem gente que não vai se candidatar, mas é uma liderança local. E como é que essa liderança abençoa a cidade? Porque tem muita igreja em muita cidade. Eu acho que o principal ponto é a gente entender que cada um pode fazer a sua parte. Que não é uma responsabilidade se você tem, sei lá, uma pessoa em situação de vulnerabilidade na porta da tua casa, que ó, você vai ligar lá para a prefeitura, ela dá jeito. Você pode olhar para essa pessoa, né? Você pode cuidar dela, você pode direcionar ela. Lógico, procurar os órgãos competentes, assim. Mas a igreja, eu diria, ela tem um grande poder de transformação, né? Um potencial. Eu diria para você, assim, a gente fala muito sobre a questão das drogas, né? Do alcoolismo. Que é lugar de recuperar o outro, que é a igreja. Né? A gente sabe o poder que Jesus tem na transformação em todas as áreas. Né? Ela tem uma cura, ela é restaurada, ela tem uma nova oportunidade de vida, ela tem uma série de oportunidades. Eu acho que a igreja ela restaura o espiritual, porque muitas coisas físicas são reflexos do espiritual. Né? Aquela pessoa não está na rua por acaso, ela está ali porque, quem sabe, ela teve um passado muito difícil, que desenvolveu todo esse problema, ela está ali. Então, a igreja tem um grande potencial. Igrejas por meio das organizações sociais, por meio de olhar o outro, né, de ajudar, de colaborar, de se colocar na política. Igual eu falo, às vezes a gente pensa, só para fazer política eu preciso estar só num cargo especificamente. Não. Muito bom Você isso. pode ser muito bom naquilo que você faz, pelo outro, estando ministerialmente na igreja. Então, eu falo que quando a gente fala que o cristão tem que ocupar todos esses lugares, todas as frentes, a gente está falando de ocupar a política, ocupar a educação, ocupar a área da medicina, ocupar a área da cultura e ocupar também os seus espaços enquanto igreja, porque a gente sabe o potencial que a igreja tem. Como você bem disse, a gente tem inúmeras igrejas na cidade. Eu tenho, por exemplo, em Bauru, inclusive, muitas igrejas que procuraram a gente. Olha, eu quero reformar uma unidade básica de saúde. Olha que legal. Quero ajudar. Muito incrível. A gente sabe que é responsabilidade do poder público. Sim. Né? Mas legalmente Mas a gente isso pode quer fazer. acontecer. Isso pode. Né? Tem todo um trâmite legal que você precisa fazer. Eles nos procuraram, falaram, a gente quer fazer isso. Qual que é o caminho que a gente segue? Então, tem todo um caminho legal. Eles foram lá, reformaram a unidade inteira. Demais. Que demais. Né? E sem questionar, olha, não, pelo contrário, o dinheiro que vocês vão gastar aqui, a gente vai ajudar aqui. Porque a gente entende que a igreja é fé e obras também. Então, você que está em casa, que tem esse desejo, não quero ser um bom político, você pode ajudar um. Exato. Você pode ser o braço forte daquele que tem intenção, ajudar, né? Dividir responsabilidade, estar junto, né? De apoiar. E enquanto igreja, continuar fazendo isso. A gente tem muitas igrejas que têm casas de recuperação que são incríveis. Grandes igrejas que já estão fazendo um trabalho na área cultural fenomenal. Exato, Né? A gente já vê esses grandes movimentos. Porque a igreja tem esse potencial de tratar o espiritual. E muitas coisas são muito mais espirituais do que físicas. Exato, Sabe que a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa batalha é muito além disso. Então, se a gente entende o nosso potencial enquanto cristão, eu costumo sempre falar, a gente tem potencial para mudar o mundo. Porque a gente consegue mudar o outro por meio de Jesus. É isso. Então, olha o potencial que a igreja tem. Não jogar só o poder público, só a política, só o prefeito, só o governador, só o presidente que faz, não. A gente pode fazer um pouco mais. É igual você falar, um exemplo básico, limpeza pública. Né? O lixo não aparece ali por acaso. Faz alguém porque alguém jogou no lugar errado. Exato. Porque vai ter alguém que vai limpar? Vai. Mas a gente vai colaborar muito se a gente não jogar no lugar errado. Não é assim, né? Vai ter alguém que vai limpar, então eu vou fazer sujeira aqui, né? Não Exato. não vai ter alguém, não é minha responsabilidade. Eu acho que todos nós precisamos entender que somos um pouco responsáveis por aquilo que acontece com o outro. Então, quando eu morei fora um tempo, eu fiz parte frequentei uma igreja, e nessa igreja a gente tinha os nossos duties, né, na cidade. A gente tinha que fazer alguma coisa na cidade. Então, ou você tirava o lixo todo sábado, ajudava a limpar a cidade, você ia no parque. Então, era muito incrível, assim, aquilo me
tratou muito em mim esse senso de comunidade, de família. Essa cidade onde eu moro, eu vou cuidar da minha casa. Propriedade, né? Assim, Então, a gente chegava no parque, a gente juntava todos os galhos, aí tirava todos os galhos, juntava tipo um grupo de 30 pessoas, e cada final de semana, aí tinha um final de semana, você vai ficar aqui responsável pelas lojas da comunidade. Então, são muitas lojas pequenininhas, tinha um bairro cheio de loja, e aí você ajudava a montar as vitrines, as roupas. Legal. Então, você sentia parte, assim, e era voluntário, assim, mas eu acho que isso falta um pouco, a gente ter essa falta um noção pouco. E é o que você comentou, a gente tá na cidade, ali, né, na ponta. O prefeito realmente lida com os problemas ali todos os dias, né? Todo dia você tá ali todo lugar que você vai, os problemas estão nas cidades, né? Lógico que tem toda uma escala imensa aí, que não depende só dos prefeitos. Mas ali a gente está no dia a dia no problema. Então, quanto a gente pode transformar a nossa cidade, por menor que ela seja. Tem muitas cidades pequenas, poxa, mas o que eu posso fazer pelo meu município, né? E um bom começo é pensar em quem você vai votar, quem você vai escolher. Você já tem que pensar, ter um senso de responsabilidade. Falar, olha o poder que a gente tem enquanto cidade, o poder que a gente tem enquanto cristão. Né? Que ferramenta a gente tem para fazer as melhores escolhas pelo nosso município. Eu acho que se não fosse necessário os prefeitos, eu brinco, põe todo mundo num grupo de WhatsApp e a gente vai definindo o que faz com a cidade. Exato. Mas não é assim que funciona. Abre e que uma bom, votação. Porque nunca ia chegar num consenso. Né? Então você tem que ter esses representantes que estão ali na ponta, mas você pode e deve fazer um pouco por aquela pessoa que está do lado da tua casa também. Né? Por aquilo que você... Todos os dias você sai e tem aquele problema ali. Então você pode colaborar. Eu acho que esse é o papel da igreja. É um grande potencial. Se todos nós nos unirmos para fazer o bem, na verdade, a gente alcança o maior número de pessoas possível. Né? Porque o mal se organiza. Não, eles são organizados. Né? Esses dias eu estava no exemplo, o pessoal usou um exemplo. Né? Tem a quadrilha do crime organizado. Né? Ou seja, se o crime se organiza, o bem também precisa se organizar para fazer o bem. E a igreja tem esse papel. Porque a gente tem Jesus. Né? Não tem nada melhor que nos direciona, que nos dá esperança, que nos dá sabedoria. É Ele. Então, você poder contar com o Espírito Santo, que é seu amigo, seu consolador, que vai te apoiar, que vai tá contigo para aquilo que você precisar. Imagina esse potencial que a gente tem com Jesus de fazer. Não tem como a gente não... Ideias criativas, projetos. Ideias criativas, projetos, né? Eu recebo muita gente que vem com bons projetos, muitas igrejas, muitas organizações sociais que iniciam um projeto social. E hoje a gente tem muitas parcerias no poder público com as organizações sociais que prestam um serviço que a gente não conseguiria fazer, mas que eles recebem recursos e fazem por nós. Que legal. Né? Em todos os âmbitos sociais, na área social, na área de educação, na área da saúde. Então, ou seja, a gente tem tantos braços possíveis para você realmente se colocar como uma base, se colocar como um ajudador, que quando a gente entender o nosso potencial, a gente vai viver um pouco mais de Cristo, né? Que é você fazer as coisas acontecerem. Fazer como Jesus faria mesmo, com trabalho, com dedicação, com olhar para o próximo. Esse é o nosso papel, olhar para os menos favorecidos, atender aqueles que mais precisam. Então, quando a gente entende o nosso potencial, acho que a igreja entender isso, como eu falo, política e igreja não se misturam, então a gente tem que mudar a Bíblia. Exato. Como é que explica isso? Como é que explica, né? Eu sempre falo, pelo contrário, são homens e mulheres que fizeram política, a Bíblia nos mostra isso. A gente teria que mudar essa realidade. A Bíblia é imutável, então a política sempre esteve inserida ali. O que a gente precisa fazer é resgatar o nosso lugar. Porque por muito tempo os cristãos se afastaram. Então a gente tem que voltar a ocupar esse espaço que a Bíblia já demonstra que nós ocupamos muito tempo atrás. Então agora a gente precisa ocupar fechar essas brechas. Muito bom. Sensacional. E saber como fazer isso, né? Porque a gente também vê na palavra, que não foi fácil. Eu acho que é um desafio que a gente tem aí. Tem um preço a pagar, né? Como a gente comentou no início, tudo tem um preço a pagar. E eu acho que Deus procura os disponíveis. Eu falo muito isso eu lancei um livro que chama Do 1% à Vitória. Legal. Que ele conta um pouquinho da minha trajetória, né? Desse 1%, como eu virei prefeita, a transição na carreira especificamente, um pouquinho dessa questão do envolvimento político e cristão. E eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, a gente precisa... começar, estar disponível, né? Deus procura os disponíveis, aqueles que têm interesse e fala, eu quero sair da minha zona de conforto, né? Porque quando você faz só aquilo que interessa a você, ótimo, né? Você cuida da sua vida privada, mas eu acho que Jesus é muito mais do que isso. Eu acho que ele nos criou para ser luz da terra, né? Sal deste mundo. Acho que esse é o nosso
Ao contrário, né? Sal da terra, luz do mundo, exato. Boa, aí, ó. Ao contrário, A mãe já puxou. Puxa a orelha mesmo. Luz do mundo, exato. Luz do mundo, pastora, né? Luz do mundo e sal da terra. Acho que esse é o nosso papel do mundo. Então é pra lá que a gente precisa estar inserido nesses lugares. Pra ser luz onde há escuridão e não o contrário, se esconder ou achar que a gente pertence a uma comunidade que a gente tem que fazer só pelos nossos. Exato. Quando na verdade a gente tem que fazer pelo outro, pelas pessoas que estão ao nosso redor e a gente tem esse papel. Então, estar disponível, eu sempre digo isso. Deus procura os disponíveis, aqueles que querem fazer. Sair da zona de conforto é difícil. É muito difícil você mudar a sua rota, falar, olha, eu tô tão bem, tô tão tranquilo, tá ótimo aqui. E aí você ir para uma vida em que você é estimulado, questionado, né? Que constantemente, uma vida que não é, de fato, confortável. Exato. Não é? Mas ele procura os disponíveis. Eu acho que essa geração precisa entender o seu potencial de fazer diferença. Então, quando eu digo mais jovens na cultura, nas artes, na educação, né, no judiciário, na política, a gente precisa disso. E quais serão? Porque eu estou, neste momento, quem vai ser o próximo prefeito, a próxima prefeita de Bauru? Quem vai governar? Porque esse ciclo ele se encerra a cada 4 anos. Exato. Quais serão os próximos? Quem vai ocupar essas cadeiras no futuro? Quem vai pensar nas leis para o nosso país? Então, a gente tem que fazer parte, enquanto cristão, desse processo. Né? A gente pensa... quando alguém te oferece... Vai num restaurante self-service, né? Que é que você escolhe. Tem um aparador maravilhoso. Você escolhe o que você vai se alimentar. Ou você prefere ir num lugar que a pessoa te entrega. É isso que você vai se alimentar. E pronto, aceite. Nós temos a opção de escolher. De escolher e comer dos melhores alimentos possíveis, né? Escolher mesmo. Acho que nesse ambiente de quem vai nos governar, quem vai nos representar, a gente tem a opção de escolher. Então, escolha bem, esteja disponível. Como eu disse, a cadeira nunca vai ficar vazia. Então, agora, quais serão os próximos a fazer parte dela? Né? E a gente torce e espera que sejamos todos nós, os cristãos, homens e mulheres de Deus. Quem sabe você estava orando por uma confirmação, se era para sair. Aí tá aí, receba. Receba essa palavra. Diga sim, né? Eu acho que é isso. O chamado é dizer sim, Senhor, estou à disposição. E eu sou a prova viva de que Deus muitas vezes não escolhe os capacitados, porque eu não tinha uma experiência, mas Ele nos capacita ao longo desse processo. Né, eu não estudei ou falei, eu quero ser, mas Deus me colocou e tem me capacitado todos os dias para aprender, porque isso é um aprendizado diário, gente. Todo dia eu aprendo pelo menos umas 10 ou 20 coisas novas que eu não sabia antes. Mas o fato de estar disponível, então, nunca é sobre mim ou sobre nós, é sobre aquilo que Deus tem para fazer através de nós. Né, Ele tem algo a fazer, então Ele encontra você e fala, olha, estão disponíveis, querem fazer, estão se colocando à disposição, estão na brecha. Esses que eu vejo que Deus quer usar, que eu quero trabalhar. Então, não é a Suelen. Falar, porque é a Suelen Rosim naquela época. Não tem nada a ver comigo. Podia ser a Maria, a Joana, qualquer outra. Deus precisava, eu creio que Ele tinha um propósito para esse tempo, para Bauru. E olhou lá e falou, olha, eu sempre disse, Senhor, eis-me aqui. Né? Esse eis-me aqui, envia-me. Eu imaginava naquele início que o eis-me aqui estava ligado muito mais 100% com a música. Né, de cantar. Eu e meu irmão, nós temos 5 CDs gravados, então a gente vivia o ministério, né? Então eu pensava, olha, o meu campo... Tá no Spotify pra gente ouvir. Tá no Spotify. A gente lançou uma música recente, vou deixar pra vocês, que Venha ao Teu Reino. Chama a música nova lá, Suelen Tainara, digita lá pra vocês ouvirem. Então dá pra ser prefeito e ainda lançar música. Dá, lancei recente agora a música. Tem férias, a gente vai tirar no céu. É isso, a gente tem que decidir isso e falar, chega, eu não quero mais ficar aqui. No céu a gente tira férias, né? Mas tem muita coisa pra ser feita mesmo. Quando você tá falando, eu tô... existe muita coisa. Por que a gente perde o nosso tempo? E a gente às vezes, não, eu quero mais tempo livre, eu quero mais... No céu a gente vai ter eternidade lá, contemplando o Senhor. Deixa Deus confirmar, né? Porque muita coisa é a gente que tem que fazer. E outras é Deus que tem que fazer. Quando eu falo de disponibilidade, é isso. Ele quer usar pessoas. Quais pessoas querem ser usadas por Ele? Então, essa disponibilidade. É bem isso. A gente lá no céu, a gente descansa aqui. A gente tem que trabalhar, batalhar, acho que levar Jesus, ser o exemplo para Ele. Aquela frase, né? O nosso exemplo fala muito mais do que as nossas palavras. Então, acho que essa nossa disponibilidade em fazer faz a diferença. Então, o nosso campo missionário, às vezes é a nossa casa, às vezes é a nossa universidade, às vezes é o nosso trabalho. Alguém que está do nosso lado e que precisa ser evangelizado. Então, hoje eu falo
muito sobre isso. Então, eu uso sempre um termo, né? Eu me sinto uma missionária disfarçada de prefeita, É não o isso, contrário. e é isso, Que Deus nos chama em lugares estratégicos, não é? Em que você é colocado ali Muito bom. para ser Jesus, para ser exemplo para o outro. Precisa estar de uma oração, ou de uma palavra de conforto, ou de um convite para a igreja. Ou o seu exemplo fala tão bem que ela quer não só estar mais perto de você, mas ela quer frequentar os mesmos lugares que você frequenta. Então, eu acho que corre, né? Vai ser prefeito, vai ser vereador. Se lança, ano de eleição aí, ó, Ano de aproveita. eleição. E eu acho que assim, a gente tem aqui esse nosso tempo, foi rico demais, né? Porque muita coisa. você pega, no começo a gente começou falando sobre a coragem da transição, de ouvir a voz de Deus, né? De estar disponível para isso. Você falou também sobre a questão de capacitação de estudo, de liderança para gerar uma equipe. Depois falou sobre também de preparação espiritual e a importância da família e da igreja no meio disso tudo. Agora tá falando também sobre dizer sim, estar disponível. Isso aqui, gente, mentoria política com Suelen Rosinha aqui. Você já tá pronto tua campanha. O papel é incentivar mesmo. Exato. E eu acho que me incentivou muito uma coisa que eu tô pensando, que foi uma pergunta que o Theo me fez uma vez. Ele falou, o impossível Deus vai fazer, você sabe, mas você tá fazendo o possível? E aí, tipo assim, será que eu tô fazendo o possível mesmo? Porque ele vai vir com o impossível. minha parte Só que da na hora que equação, chegar o impossível, se eu não tiver feito o possível, não vai rolar. Então, acho que eu falo, a gente, nossa mão. homens naturais, coisas naturais, homens espirituais, coisas espirituais, né? Então, assim, a gente precisa também entender um pouco, né? O que eu posso realmente fazer. E a gente lida com Deus do impossível. Exato, né? Aquilo que você pode executar, você pode ir lá, abrir essa porta, né? Tem coisa que a gente não abre. Fala, essa porta aqui, Senhor, não tem maçaneta. Ou seja, não tem como entrar. Mas a que tem, meu amigo, põe a mão na maçaneta, gira e vai. Né? Porque Deus já está te mostrando a direção. Então, acho que o importante disso é a gente se posicionar. Deus quer... Eu sinto que há um grande movimento de posicionamento. Legal. De ocupar lugares, Glória a sabe? Deus. De sair da nossa zona de conforto. Nós temos pouco tempo. O tempo passa, não volta mais. Então, a gente precisa perder tempo, muitas vezes, com ressentimento ou em pensar muito na gente, não naquilo que a gente pode fazer pelo outro. Então, eu acho que a gente está no momento de virar essa chave. Né? Então, Deus está levantando o exército. Vocês sabem que eu estava no Descende, o último que teve. Eu estava na minha decisão se eu ia ou não ia. Lá em 2020, em fevereiro. Exato. Olha aí. Nossa, Foi eu tava ali, assistindo ontem, Que demais. só pra ter um... Foi ali que eu inclusive, eu fui no Descende, assim, eu falei, olha, eu não sei se eu quero, não tô confusa. Olha aí. Né? Nossa, Acho que foi em que legal. fevereiro, né? Fevereiro, dia 8 20. de fevereiro de 2020. Foi. Pois é, eu saí da TV em julho. Olha. Então, eu fui em fevereiro e eu participei, né, das 12 horas de ministrações. E eu, naquela época, eu ainda falei assim, que eu preciso passar um tempo, sei lá, fazer alguma coisa, né, da igreja, me envolver com outras coisas, porque eu não sei se eu quero realmente... Sim. Se é isso que Deus tem pra mim, abraçar esse desafio. E naquele Descende, uma das palavras foi justamente para se levantar uma nova geração. Eu lembro que uma das orações falavam jovens na política. Eu falei, gente, eu fugi do meu assunto. Vim parar aqui agora, nesse momento. Vim parar aqui para falar vai, né? Então foi realmente algo muito espiritual, assim. Glória a Deus. Um divisor de águas, eu voltei decidida. Falei, eu acho que eu vou parar para pensar e vamos embora. Vamos ver o que Deus tem. Fruto. Ela levantou o sapato e fez alguma coisa. Aí, Se você levantou o sapato e não fez nada, vai buscar seu sapato. Foi isso mesmo, aquele sapato foi, né? E eu tô até hoje. Tá até hoje andando aí. Hoje andando, né? Entre batalhas, vitórias. Que porque legal. a vida do cristão, ela é feita de adversidade e Exato, lutas, né? Aflições. As batalhas são grandes. Mas é muito bom saber que você não tá nessa batalha sozinho. Eu acho que isso que me impulsiona. Então, dias cansativos tem. Mas a hora que você olha para aquilo que Deus já fez, aí você pensa, vale a pena servir o Senhor. Homens e mulheres de Deus que se tornaram referência na palavra, eles não se tornaram referência à toa. Eles se tornaram referência porque foram relevantes naquele tempo. Exato. Não é? Muitos homens e mulheres existiam na época da palavra, mas alguns estão citados nela. Para ser exemplo pra gente hoje. Né? Você fala, tem vida mais fácil? Tem, mas tem vida melhor? Não tem Não também. tem, Não. exato. Tá bom, Fácil eu quero a tem. melhor vida, mas Nada não é tão fácil. Nada é fácil, né? Acho que Pois a gente precisa só entender que a gente não tá sozinho nesse processo. Muito bom. Né? Jesus é Suelen, isso. muito bom. Foi muito bom o nosso tempo. Tá acabando que você também Muito tem bom. que subir lá pra conferência, tá rolando nesse tempo. Mas a gente quer te agradecer Imagina. muito Obrigado, por ter Suelen. depositado Eu agradeço. tanto na gente aqui também. Esse carinho de vocês, né? Principalmente a iniciativa de ver todo o movimento jovem falando sobre esse assunto. Eu acho que isso é fundamental. Onde a gente vai procurar essas referências? Onde a gente vai falar sobre o assunto?
a gente vai ajudar e estimular uns aos outros. É assim, numa conferência como essa, né, tendo essa linguagem mesmo com uma geração que está aí, está pronta para aprender e executar lá na frente. Sim. Então, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Para mim é uma honra estar aqui, gente. Para uma honra imensa estar aqui com vocês, aprendendo muito também e fazendo o possível. Mas antes de acabar, a gente sempre pede para nossos convidados, só para você não terminar, deixar uma mensagem aí para os jovens que estão assistindo, para a galera que acompanha o Hangout. Alguma coisa que Deus está falando com você, ou até mesmo sobre política, adoração. O que você quiser falar nesse momento, ou se você quiser fazer uma oração também, a gente deixa o convidado livre para esse momento. Eu deixo uma mensagem para vocês aí, principalmente pelo desejo, quem sabe está no teu coração, de ir, né? De avançar. Sair da zona de conforto. Os desafios são muitos, mas a gente, quando tem Jesus na direção, não tem como dar certo, né? Então, que não sei qual o chamado que Deus tem para sua vida, qual a missão que Ele delegou a você, mas uma palavra que sempre me estimulou todos os dias é coragem. Coragem para acordar no dia seguinte, fazer as melhores escolhas. Eu peço sabedoria. Deus, me ajude a fazer as melhores escolhas. E peça isso, Ele vai te direcionar. E eu sempre digo, a palavrinha mágica quando a gente está para tomar uma decisão é ter paz nessa decisão e saber, não estou sozinha. Seja para qual área for, porque quem sabe a gente está conversando aqui com quem tem uma vontade de ir para a política, ou uma vontade de cursar uma faculdade de medicina, ou de prestar o concurso dos seus sonhos. Eu acho que desistir para aqueles que têm Jesus não é uma opção. Não é uma opção. Né? Então siga firme, confie, né? Eu acho que busque no Senhor a direção, o propósito. Ele sempre nos dá as respostas. A gente só precisa estar com o nosso ouvido atento para ouvir essas respostas, ouvir essa direção e seguir. Deus está procurando pessoas disponíveis. Esteja você disponível, independentemente da probabilidade. Eu fui eleita inicialmente saindo de 1% de intenção de votos. Então, acho que isso diz muito. A gente não precisa ter os 100%. A gente precisa ter Jesus. E Ele vai te ajudar a construir esse passo a passo. Esse é o meu recado para você. Não importa a sua condição, onde você nasceu, as suas possibilidades são mínimas. Com Jesus, a gente consegue alcançar todos os dias. Fácil não vai ser para ninguém. A vida é feita de escolhas, desafios e preços a serem pagos. Mas vale muito a pena quando a gente tem Jesus. Então, que Deus abençoe infinitamente cada um de vocês, cada vez mais. Amém. Obrigada, viu? Amém. Obrigada, Obrigado. Deus abençoe, gente. Que incrível essa nossa conversa. É isso aí. Compartilha com todo mundo, manda no grupo do WhatsApp lá dos seus amiguinhos que não estão fazendo nada hoje. A gente tá aqui, é sábado, gente. A gente poderia estar na nossa casa, mas a gente tá aqui. E a gente tá aprendendo muito, recebemos muito mesmo. Obrigada, Suelen, Obrigada a de vocês. verdade. Que prazer, Obrigada, gente. Crigo, Valeu, por estar aqui Rafa. comigo. Obrigado. Tamo junto Prazer aí. gigantesco. E é isso, gente. Acompanha a gente aí, continua acompanhando os próximos capítulos. Isso. Se inscreve no nosso canal. Pra não perder nenhum. Tá chegando a nova temporada e vai ter várias outras temporadas, a gente tá mudando. Tem muito conteúdo novo aí no nosso canal também. E continue aí seguindo a Jesus, né? É isso aí. Fazendo mudança na sua cidade, no seu bairro, quem E sabe, bora. na tua escola, na tua faculdade, na tua universidade, buscando mesmo cumprir aí, trazer o reino de Deus e cumprir, né, a grande comissão aí, a gente espalhar o evangelho para todas as pessoas, fazer a diferença, né, querido? É isso aí. É isso aí. Vamos pra cima. Deus te abençoe e até o próximo. Deus abençoe, gente.